lá, tem um pouco de areia lá, ó. Estão vendendo ainda hoje por aí, né? Estão vendendo, não é da igreja católica não, irmão. Estão vendendo por aí fora, né? Então, olha só. Homens não regenerados, existiram excelentes papas que devotaram suas vidas com abnegação e castidade. Homens, de fato, regenerados, que nutriam amor pessoal ao Senhor e à igreja. Mas, infelizmente, aos poucos a igreja viu um ciclo de pessoas não regeneradas e invadirem-na, cometendo todo tipo de moralidade. Irmãos, o Papa João XXIII, ele é filho de uma prostituta. A mãe dele recebia os seus clientes na mesa, na cadeira de São Pedro, a cadeira do Papa em Roma. Era a época, o que é chamado de a Era das Prostitutas, onde as prostitutas governaram a igreja, porque o filho de uma delas era quem? Era o Papa. Né? João XXIII, Leão X, a mesa de Leão X era servida por 10 meninas nuas. A mesa de Leão X. Entende isso, irmão? Entende a podridão que isso tinha? Eu falei na aula passada, quando esvaziaram aquele açude, né, próximo a uma grande cidade de Roma na época, e encontraram milhares de crânios de crianças, de freiras que abortaram, ali que engravidaram, de padres ali, de monges, de bispos, enfim. E sabe a podridão que isso era na época? Isso era uma coisa muito ferrenha, irmãos, e isso estava acontecendo dentro da igreja. Sabe? Tem história de João 23, né, mais, a gente lembra como é, João 23 foi um cara que matou muita gente, era um cara que ele foi excomungado pelo episcopado da época, irmãos. Mais de 10 crimes, tem listado mais de 10 crimes que ele cometeu, né? E ele foi excomungado pelo presbitério da época, pelo episcopado da época, mas como ele era o Papa, ele foi excomungado e continuou como Papa, né? Não mudou nada. Mas ele foi excomungado, irmãos. O pessoal dizia os crimes que ele estava cometendo na cara dele: você fez isso, 10 crimes estão marcados lá. Ele continuou sendo Papa, né? Tem o caso aqui, ainda nessa página aqui, ó. Eu estava fugindo aqui, mas na página 35, olha a Papisa Joana, que eu falei para vocês. Na página 35 tem um quadradinho ali, ó. Um ponto obscuro na igreja medieval é a história controvertida da Papisa Joana. Uns alegam tratar de um fato verídico, enquanto outros o consideram como uma lenda. A Wikipédia registra o seguinte sobre essa intrigante questão. A Papisa Joana foi a única mulher a governar a igreja durante 2 ou 3 anos, segundo uma lenda, veja bem, que circulou na Europa por vários séculos, apesar de ser refutada até hoje pela igreja católica, claro, né? Os teólogos divergem quanto à veracidade ou não da história presente em diversos textos da Idade Média. Aí, se você for, eu procurei o livro hoje, que tanto livro esse aí está guardado em uma das caixas, né, cara? Vou ver se eu encontro para a aula que vem trazer para vocês para mostrar. Ele diz aonde está escrito, porque ele cita o texto e diz aonde está escrito, em que livro está escrito na Biblioteca do Vaticano. E diz até a rua onde está a estátua dela. Porque todos os primeiros papas têm uma estátua. Os papas da Idade Média têm uma estátua deles lá na cidade do Vaticano. E diz até a rua onde está a estátua dela, está lá, a Papisa Joana. Então, percebe, segundo a tradição, ela foi descoberta que ela estava... Ela foi uma mulher que deu à luz durante uma cerimônia, durante uma procissão, ela deu à luz a criança. E é claro, né, que a igreja vai assumir isso nunca, jamais, mas está lá porque os fatos, isso, irmãos, por isso esse negócio do veneno nos livros, porque os livros foram registrados e todos eles estão arquivados lá na Biblioteca de Roma. É a biblioteca que nós chamamos de a biblioteca proibida, estão lá. Ou seja, mas não existiu. Pode negar que foi, mas está lá, contra fatos, não há argumentos. A história prova isso, né? Então essa questão da imoralidade papal, ela vai, irmãos, tem muito mais coisas, não vou falar muito sobre ela, mas tem, irmãos, tudo isso foi fazendo uma repugnância em Deus, é claro, e Deus começa a despertar pessoas que não conseguem ver aquilo como normal. Deus começa a despertar pessoas que não conseguem ver aquilo como normal, e isso vai levar a explodir a reforma do século XVI, mas ela já vem nascendo muito antes do que isso, né? Na verdade, se tu pensar de dentro do clero, né, onde, como falou, homens começam a ter acesso à palavra de Deus, começam a ver as controvérsias, e de fora tinha um povo sendo subjugado, né, que não estava mais aceitando, né, e também enxergava a imoralidade, mas eu acho que acima disso, para quem não sabe o que é o certo e o errado, porque ele não tem uma referência. Era de século, Caolho é rei. Então, mas ali eu acho que era muito mais a opressão, né, talvez que se tinha, né, a indignação, e aí de dentro para fora vinha a indignação
realmente espiritual, né? Porque viam que aquilo que se pregava, o que se dizia certo, que estava totalmente contrário, né? A convivência deles estava equivocada, a forma de pensar estava equivocada, sim, mas começa a gerar um sentimento muito forte e vai crescendo, porque, meu Deus, os primeiros, como é que você vai falar contra a igreja? Quando o Clésio vai para o inferno, mas começa a criar-se aquele pensamento, não, peraí, está errado isso. E Deus começa a fomentar isso na mente de pessoas pensantes. Lutero não era ninguém, irmãos. Lutero não era João Ninguém, perdão. Lutero era um professor universitário. Lutero era um pensador. Tinha muitos escritos dele. Lutero começa a ler e começa a entender que aquilo estava errado. Só que isso vem muito antes, né? Isso vem muito antes. Né? Deus preparou o chão para a reforma, irmãos. Deus preparou o chão para a reforma. Quando a gente falar sobre a reforma, você vai entender. Deus preparou o chão antes de Lutero. Tem homens, por exemplo, só citar você. Tem homens como os valdenses, né? John Wycliffe, né? Você pegou aquele dicionário Wycliffe? John Wycliffe vai traduzir a Bíblia para o inglês. Os Lorados que vieram depois dele. John Wycliffe era um comerciante. Era um cara, Pedro Valdo, era um homem de posse. São pessoas que a gente nem conhece, mas que prepararam o chão para a reforma, né? Um que a gente já conhece, né? Por exemplo, John Hus, o Ganso, né? Jerônimo Savonarola. Esses caras aparecem pouco na história, mas prepararam o chão. Quando Lutero chega, irmãos, a reforma estava pegando fogo já. Quando ele vem, ele só pegou e escovou o palito, mas a gasolina está pronta já. Pegou e aí não conseguiu mais apagar. Aí não conseguiu mais apagar. Já vamos parar 5 minutinhos aí para tomar um cafezinho? Vai parar? Um chazinho, 5 minutinhos aí para Lutero vai falar sobre fé. Mais tarde, o filho de Lutero vai defender a fé, vai falar sobre a questão de Romanos mais tarde, mas o que Lutero vai defender ali naquele momento histórico é só a questão das indulgências. Por quê? Quando acontece aquele prega as 99 teses dele lá, o que aconteceu? Chega um homem lá, o Johann Betzel, chega na cidade de Lutero, pregando no dia de Todos os Santos, né? Pregando a favor das indulgências para tentar se enriquecer o Papa que estava construindo, reformando a Catedral de São Pedro, né? E ele sabia que quanto mais ele vendia, mais dinheiro levantava o Papa, mais ele fazia o nome com o Papa. E Johann Betzel chega lá, é um grande pregador católico, chega lá e começa a vender adoidado, indulgência no mundo todo. Quando ele chegou em Wittenberg, ele encontrou Lutero preparado. No dia de Todos os Santos, ele vai para a rua para vender as indulgências e o Martinho Lutero prega as 99 teses na porta da catedral, e prega mesmo, tá? Porque na porta da catedral havia espaço para pregar as informações.